Vamos falar de refugiados. Mais de 1,5 milhão de ucranianos já deixaram o país justamente para fugir dessa guerra. A informação é da ONU. Segundo as Nações Unidas, a grande maioria desses refugiados tem a Polônia como destino. E direto de Lviv, cidade localizada bem ali na fronteira da Ucrânia com a Polônia, está o nosso enviado especial da CNN, o Matias Brotero. Matias, conta pra gente como é que está a situação por aí nesse 11º dia de conflito. Tudo bom, Isabela? Boa tarde a você, boa noite praticamente aqui de Lviv a todos vocês brasileiros. Isabela, é o seguinte, eu atravessei a fronteira, em direção aqui a Lviv, e o que eu pude perceber é que há um número imenso de refugiados tentando chegar à Polônia ainda, Eu fiz o caminho inverso. E enquanto na Polônia os refugiados já estão sendo recebidos, a fila pela parte da fronteira já é um pouco menor para entrar. Na parte da Ucrânia, ela é absolutamente quilométrica, assim. Eu perdi a conta de quantos quilômetros eu filmei refugiados tentando passar a fronteira da Ucrânia com a Polônia. São muitos carros, muitas pessoas em filas que muitas vezes duram dias, mais de 20 quilômetros, às vezes, de filas. Então, eu vim aqui para Lviv, que é uma cidade que tem servido como um ponto de partida para muitos ucranianos que saem, por exemplo, da capital da Ucrânia, Kiev. Eles vêm aqui para Lviv e daqui tomam trens, por exemplo, para a Polônia ou para diferentes países, Então, aqui em Lviv, eu queria mostrar para vocês algumas medidas que estão sendo tomadas justamente para evitar o escalamento da guerra aqui nessa região, porque é importante a gente reforçar, a guerra os ataques não chegaram aqui a Lviv, mas a população já está tomando cuidados, inclusive há relatos de sirenes já, e quando as sirenes soam, a população de Lviv vem, por exemplo, para onde eu estou agora, é uma catacumba debaixo de uma das principais igrejas da cidade de Lviv, a principal igreja militar do centro da cidade de Lviv. Então, quando eu estava em Kiev, por exemplo, eu mostrei bastante os metrôs, as estações de metrô. Aqui eu vou até dar uma girada para vocês para mostrar que a gente está dentro de uma catacumba e aqui, em vez de estações de metrô, eles têm muitos abrigos, diversos abrigos. Então, a cidade está se preparando, sim, e inclusive há um toque de recolher que começa às 10 horas da noite e vai até às 6 horas da manhã. Outra medida que foi instituída aqui pela cidade é que álcool não é permitido ser vendido, Não pode vender álcool na cidade. Janelas janelas de prédios estão protegidas. Há placas de metal nessas janelas para evitar que os vitrais também sejam rachados ou quebrem. E uma curiosidade, as estátuas, Lviv é uma cidade que tem muitas estátuas, muitos monumentos, e algumas estátuas que não foram colocadas em bunkers, que tem que ficar lá fora, na área externa da cidade, elas foram revestidas com diversas camadas de proteção para evitar, por exemplo, que calor extremo ou até que elas caiam e quebrem. Então, sim, a cidade está se preparando para um eventual ataque, apesar de não ter sido diretamente atingida ainda. A região de Lviv já teve relatos de ataques, de terem ouvido bombas, mas aqui a cidade em si ainda não. Apesar disso, a população está, claro, se preparando, mas também está tentando viver normalmente. O que eu pude ver nas ruas até agora é a população caminhando, indo à igreja, inclusive na igreja, essa que eu estou agora, eu estou nessa catacumba. A igreja está aqui em cima e a missa está acontecendo agora. E aí essa missa especificamente é em inglês, então eu consegui identificar nos cânticos, eles falam abençoando os militares que estão no front. Então isso é só um pouco para vocês terem uma ideia de como está Lviv, Lviv que tem sido esse ponto central de onde chegam e partem os refugiados. A gente está falando aí de mais de 60 mil refugiados ucranianos ou que estão na Ucrânia que já passaram aqui por Lviv, 60 mil desses 1,5 milhão de refugiados que já deixaram o país também. Agora é interessante pontuar também que vindo para cá, além das imensas filas que eu presenciei, no caminho também deu para ver vários controles que alguns são feitos pelo governo, outros pela população mesmo. O carro tem que ir separado, as pessoas checam a documentação, são controles inclusive que tem ali sacos de areia, são controles preparados
para uma eventual batalha, para um eventual ataque. Isabela? Eu pego direto daqui, Matias, queria conversar um pouco mais com você e queria que você detalhasse um pouco mais para a gente essa situação dessa catacumba onde você está agora. Eu lembro que quando você estava em Kiev, você mostrou os bunkers, né? Mostrou em reportagens, mostrou ao vivo também para a gente aqueles bunkers e também as estações de metrô que serviam de abrigo para esses refugiados, para que eles conseguissem se proteger. E muitos locais também têm esses bunkers que ficam ali no subsolo, Matias. Mas eu acho que é importante que você retrate um pouco para a gente como é que é o acesso a essas catacumbas, né? A gente está vendo daqui e vê que, de fato, é uma área bastante fechada. Você está abaixo aí, então, em cima tem uma igreja, que você disse, inclusive, que está sendo celebrada uma missa nesse momento. Mas esse acesso também é bastante complicado, né? Inclusive para levar água e mantimentos para as pessoas que estão se refugiando nesse ponto. Conta esses detalhes para a gente, por favor, Matias. Kenzo, em relação aos mantimentos, o que eu tenho ouvido de relatos é que, por exemplo, nos supermercados não há aquela corrida atrás de estocar comida, água, como a gente viu bastante em Kiev. Sim, às vezes as pessoas compram um pouco mais para ter em casa, mas não há essa pressa, essa urgência, até porque as coisas estão funcionando normalmente aqui, apesar do toque de recolher. Agora, em relação ao acesso, é interessante que esse ponto onde eu estou agora, essa catacumba, ela está aberta 24 horas por dia por causa da possibilidade de ataque. Então, quando houver uma sirene, isso pode acontecer a qualquer momento, a orientação é que a pessoa busque um local para ficar, como acontecia também em Kiev. E aqui, esse é um dos pontos onde as pessoas vêm. Claro, não tem ninguém agora porque a sirene não tocou. Agora, Kenzo, é interessante pontuar o seguinte, hoje é domingo, é um dia que tem bastante movimentação lá em cima, na rua, em frente à igreja, e uma colega estava me contando que também o centro aqui tem sido um local onde os mais idosos se reúnem para cantar músicas patrióticas, músicas antigas. Então esse tem sido o tom aqui também dos ucranianos, aqui em Lviv especificamente, né? Eu estava passando em frente a uma delegacia de polícia também e perguntei o que estava escrito na placa, estava escrito a Ucrânia está completamente unida. Então, há sim uma união de todos os ucranianos em relação a se defender, em relação a um possível ataque, e eles estão trabalhando em todas as frentes para garantir a segurança deles, mas também da herança deles, né? A herança, por exemplo, são as estátuas gregas que compõem a cultura aqui de Lviv, Kenzo. O nosso enviado especial ao leste europeu. Continua com a gente, Matias, mas eu só vou mostrar agora imagens ao vivo da fronteira com a Polônia que a gente tem. Olha só, segundo a ONU, inclusive, cerca de 1.500.000 pessoas deixaram a Ucrânia e foram para países vizinhos em 11 dias de conflito. Como a gente falou, como o Matias estava falando também, a Polônia é o principal destino dessas pessoas. Mais de 920.000 pessoas cruzaram a fronteira entre Ucrânia e Polônia até o momento. Hungria, Moldova, Eslováquia e Romênia são também outros países que são muito procurados por essas pessoas. A gente vê aí as imagens, são mulheres, muitas crianças, como vocês estão vendo agora, mas muitas crianças que novamente, gente, partem somente com pouquíssimos pertences, com a roupa do corpo. A gente lembra que desde o começo do conflito, a lei marcial está em vigor na Ucrânia, o que significa que homens naturalizados ucranianos de 18 a 60 anos não podem deixar o país. Em relação ao número de refugiados, em uma entrevista ontem, a Ursula von der Leyen, a presidente da União Europeia, representante da União Europeia, disse que o número de refugiados deve crescer. Ela, inclusive, elogiou todos esses países que a gente falou até agora, Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria, por essa solidariedade com os refugiados. Ela disse também que solidariedade é o melhor da Europa. Posso voltar então com o Matias Brutero? Quero conversar um pouco mais com ele em relação a esse sentimento de união
dos ucranianos, Matias? Você estava falando para a gente que eles cantam canções em relação à Ucrânia, estão sempre juntos, se preparando aí para um possível ataque, mas imagino que eles estejam com muito medo, né? Você falou das sirenes, que quando tocam sirenes, eles vão direto para as catacumbas. Inclusive, eu ia te perguntar onde você estava, achei muito interessante esse movimento que você fez para a gente, para mostrar que é uma imagem interessante, mas não deixa de ser assustadora. Como é que está a relação desses ucranianos com um possível ataque iminente? Eles tentam viver suas vidas, mas eu acredito que eles estejam com medo também, né? Muito medo, Isabela, muito medo e também sofrimento, né? Muita dor e sofrimento. Essa é a tônica, principalmente dessa travessia que eu fiz hoje, né? Saindo da Polônia, o país que mais vem recebendo os refugiados. A gente está falando aí de mais ou menos 750 mil refugiados que já foram para a Polônia. E nesse caminho, eu presenciei cenas de pessoas que não conseguiram, refugiados ucranianos, que não conseguiram chegar na Polônia, seja por motivo de documentação, ou mesmo até por alguma outra razão que a gente acaba não sabendo, mas as pessoas acabam chorando muito, não conseguindo entrar depois de dias na fila, depois de quilômetros na fila, tendo que deixar também familiares aqui na Ucrânia, né? Aqui o clima, Isabela, é completamente diferente do que aquele na Polônia, né? O da Polônia é de bastante solidariedade, aqui já existe um clima mais tenso, um clima... Claro, o país está em guerra, né? Então, é um clima mais tenso no sentido de que eles estão unidos, são patrióticos, mas sim, existe um temor do que possa acontecer. Até o próprio presidente Volodymyr Zelensky falou que o presidente russo Vladimir Putin se prepara para atacar Odessa, né? Que é uma das poucas cidades portuárias que ainda não tem interferência tão grande dos russos como as outras que os russos já chegaram, né? Em meio também à tentativa dos corredores humanitários, esse acordo que não deu certo pelo menos 2 vezes, né? Esse encontro que está previsto para acontecer amanhã. Então, as pessoas estão bastante ligadas no que está acontecendo aqui e estão se preparando da maneira que podem. Agora, eu queria aproveitar que a gente está conversando e mostrar para vocês um pouco mais das catacumbas aqui e aproveitar para mostrar como é que está o clima lá fora também. Porque vocês vão ver que não é muito longe um lugar do outro, né? A gente está aqui nas catacumbas que ficam debaixo da igreja. A gente... caminho, tá escuro, mas acho que talvez dê para ver. E logo aqui, ó, na saída, você já tem a cidade. E o que eu queria mostrar para vocês, especificamente, aqui em Lviv, é que tem outras maneiras de estar protegendo a cidade também. Vou tentar dar um zoom para mostrar para vocês ali na frente, ó. Aquele prédio, um prédio bastante antigo, dá para ver que tem umas placas de metal que estão protegendo os vitrais, né? Então, são algumas maneiras que a cidade também está se preparando para um eventual ataque, né? Porque, claro, dependendo do ataque, a cidade não vai conseguir ser protegida, mas as pessoas já estão se preparando pelo que está acontecendo em toda a Ucrânia, né? É importante reforçar que Lviv está segura, é uma cidade que fica mais ao norte, faz fronteira com a Polônia, mas também há, sim, claro, perigo, porque o país inteiro está em guerra. Então, eu deixo aqui com vocês a imagem da tranquilidade, a tranquilidade da rua. As pessoas estão vivendo suas vidas. Ali, naquela praça, é exatamente o que eu narrava há pouco, tem ali alguns idosos que estão cantando, cantos que são patrióticos. Mas aqui perto, se a gente sair daqui mais ou menos e rodar uns 15 minutos de carro, o que a gente vê são controles com pessoas fortemente armadas, com sacos de areia. Então é um clima de mistura, de tentar viver a vida normalmente, mas sabendo também que há uma guerra no seu país e que isso pode chegar a qualquer momento por aqui. E aí existe a possibilidade de chegar num bunker como esse que fica dentro dessa igreja. Matias, o que você mostrou pra gente, a tranquilidade dessas pessoas é algo impressionante. São sirenes que tocam, bombas que podem ser... enfim, podem atingir a cidade a qualquer momento, pessoas armadas nas ruas. Mas é isso, quando você mostrou as imagens, eu pude ver um homem passeando com seu cachorro. A gente vê ali as pessoas passando com compras, elas foram até o mercado, sorrindo. É uma tranquilidade muito, muito impressionante, é uma força muito grande desses ucranianos, essas pessoas que, claro, como você relatou, estão com medo, estão apreensivas sobre o que pode acontecer em breve na cidade ucraniana de Lviv.
mas é realmente impressionante. Matias Brotero, muito obrigada por ser nossos olhos aí na Ucrânia, muito obrigada por esse tour que você deu com a gente, saindo das catacumbas até a cidade.